que nos acompanham. Estava conversando então com um tributarista, o Romero Tavares, que é PhD em tributação, sócio da PwC, para entender esse imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, né? Ele falou que é um dos impostos mais intervencionistas do Brasil, varia muito de produto para produto e muitos dos regimes especiais que a gente tem hoje na economia recaem sobre o IPI, ele que fornece as regras especiais para vários setores e vários produtos, parecido com o que acontece com o PIS/COFINS. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Então, as empresas se beneficiam naquela região com redução justamente do IPI. Então, ele falou que é um imposto terrível, mas que o país está há tanto tempo convivendo com as distorções do IPI que é difícil se livrar desse imposto tanto para as empresas quanto para o governo, que perderia a arrecadação. Mas a redução do IPI ou isenção reduziria preços para o consumidor final, poderia aumentar investimentos diretos, então esses seriam os pontos positivos. Qual que é o lado negativo? É mais uma discussão que acontece por uma motivação política, sem uma análise econômica transparente e não vem dentro de uma reforma tributária ampla. Então não há detalhes de como vai ficar, isso acaba também gerando uma enorme insegurança jurídica. Então o governo fica dizendo que está fazendo algo para conter preços, mas está usando o IPI mais uma vez para pressionar governadores a reduzir o ICMS sobre os combustíveis. E aí, falando em termos de arrecadação, em 2021 o governo arrecadou 71 bilhões de reais com IPI, fumo e bebidas que não entrariam na isenção representam cerca de 10 bilhões, então sobrariam 61 bilhões de reais. Desses 61 bilhões, a redução do IPI que está sendo discutida seria de 10% a 50%, alguns estão falando em isenção, mas se ficasse restrita a 50%, seria um impacto de 30 bilhões para os cofres públicos, um impacto relevante. E isso impacta também os cofres dos estados e municípios, porque uma parte do IPI é também repassado aos entes subnacionais, né, os estados e municípios. E aí, para resumir, então a gente tem, mais uma vez, um capítulo da briga do governo federal com os governadores. O ministro Paulo Guedes e o governo vão na linha de, já que a arrecadação estadual aumentou, por que vocês então não reduzem o ICMS, não usam essa arrecadação que vocês tiveram positiva aí no ano de 2021 para não ceder à pressão dos servidores, não conceder reajustes e reduzir IPI, reduzir impostos. Então, é o governo jogando mais uma vez a batata quente aí para os estados. Mais importante a gente ressaltar aqui, está tudo no ar ainda, não tem nada definido. Mas impacta diretamente a arrecadação dos estados? Impacta diretamente a arrecadação dos estados. Então, dessa arrecadação, a gente não tem exatamente qual que é o percentual que vai reduzir, né? Tá tudo muito no ar. Mas se for essa arrecadação aí de 61 bilhões, supondo que eles reduzam em 50% o IPI, mais ou menos o que os especialistas dizem é que metade dessa arrecadação iria para os estados. Então, seria algo em torno aí de 15 bilhões de reais. Impacta, sim, os estados e municípios. O que o Romero Tavares, por exemplo, estava falando é que esse é o momento propício para discutir isso, porque é um momento de aumento de arrecadação e tudo. O problema é a forma, mais uma vez, como essa discussão está sendo feita. Num ano de eleição, como uma medida eleitoreira, sem que isso esteja incluído numa reforma mais ampla. Inclusive, naquela unificação de tributos, incluía o IPI nessa unificação. Só que, mais uma vez, a gente está discutindo tudo de forma assodada aí para o governo falar, estamos fazendo nossa parte para reduzir preços. Obrigada, Pri. Até já. E agora informação importante, hora de atualizar como está a tensão, a situação na Ucrânia. A CNN apurou que o presidente americano Joe Biden aprovou formalmente o envio de tropas para o leste